E disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca, e diz: eis que isto tocou os meus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Feche teus olhos e diga: Espírito Santo. Ei, diga: Espírito Santo, eu quero ter a ousadia da visão de Isaías. Diga: eu quero ver. Diga: eu quero ver serafins com asas. Ei, aleluia. Ei, Espírito Santo, nós queremos ver aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Nós queremos ter uma visão do céu, nós queremos ter uma visão espiritual, aquilo que os homens não conseguem explicar, nós queremos ver nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. E todos digam amém. Pode sentar para aplaudir o nome do Senhor bem forte. Glória a Deus. Queridos, entenda algo aqui que eu preciso compartilhar com vocês. Deus me deu ontem, na madrugada, um tema de uma mensagem, a qual Deus falou comigo, dizendo: qual oração você é a resposta? Diga comigo assim: qual oração que eu tenho sido a resposta? Presta atenção numa coisa. Você sabia que todos os dias alguém ora por alguma coisa? Deus é um Deus que recebe todas as orações, recebe todos os clamores. Ele ouve a tua oração, Ele escuta o teu clamor. Deus é um Deus, Ele é 100% onipresente, onisciente, onipotente. Ele é tudo. E quando fala que Deus é tudo, Ele é tudo, e muito além de tudo, Ele é tudo. Na verdade, não há uma definição para Deus, não há um adjetivo que possa completar Deus. Quando Moisés foi apresentar o Deus que tinha um enviado para Faraó, o que Moisés disse? O eu sou me enviou. Ele disse: quem foi que enviou? O eu sou me enviou. Quem é esse eu sou? O eu sou o que sou. Ele é Deus, não tem outra definição, não tem outra explicação. Só que a igreja da nossa geração, a igreja da nossa, que bom te ver aqui, Daniel, Deus abençoe. Kátia, tá bem, filhão? Estamos orando por ela. Sabe, a igreja da nossa geração, a nossa igreja, a nossa geração, ela tem distanciado Deus dos seus lugares. A igreja muitas vezes ela tem colocado Deus tão distante. Quantas vezes você já viu aquela oração: Senhor meu Deus e meu eterno Pai, Deus todo-poderoso que está acima de todas as coisas, o Deus que está no céu, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. As pessoas dão tanto adjetivo para Deus, que colocam o Deus tão longe dela, que colocam o Deus tão distante dela, porque eles dão tanto adjetivo para dizer Deus é poderoso. Amado, Deus não quer ser apenas poderoso na tua vida, pega essa em nome de Jesus. Deus não quer ser poderoso na minha vida, porque Ele já é todo o poder. Sabe o que Deus quer ser na minha vida? Ele quer ser Pai na minha vida, Ele quer ser íntimo na minha vida, Ele quer ser Senhor da minha vida, mas ao mesmo tempo fazer com que eu entenda quem Ele é. Querido, Deus tem um grande desafio. Quantas vezes você já ouviu pregar que nós temos grandes desafios? Nós temos desafio financeiro, nós temos desafios familiares, nós temos desafio ministerial, nós temos inúmeros desafios, mas Deus tem um desafio.
Qual o desafio de Deus, pastor? Pergunta para mim, pastor, qual o desafio de Deus? Querido, parece que Deus no Velho Testamento, diz o Luiz Hermínio, ele era muito rígido, ele era ruim. Tem pessoas que lêem o Velho Testamento e têm medo de Deus, porque Deus no Velho Testamento mandava matar, mandava destruir, acabava com tudo. Parecia que Deus era um Deus carrasco. Chega no Novo Testamento, o Luiz Hermínio fala que Deus parece que se converteu, aceitou Jesus e mudou, agora ele é convertido, agora ele aceitou Jesus e ele é bom. Querido, entenda uma coisa, diga comigo assim: Deus, ele é imutável. Sabe o que significa? O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje e da minha vida. Deus nunca matou para matar, Deus nunca destruiu para destruir. Quando Deus fez isso é porque Ele tinha um propósito na nossa vida. Todo momento que Deus agiu é porque Ele tinha um propósito. Todo momento que Deus tomou uma decisão foi porque Ele tinha um propósito. Todo momento que Deus fez as coisas porque Ele tinha um propósito. A gente vive numa geração muitas vezes difícil de entender. O Evangelho muitas vezes é pregado por benefício próprio. O que vocês vão me beneficiar? Eu ainda não entendi o porquê Deus mandou nós parar de transmitir os nossos cultos ao vivo. Eu não entendi. Eu disse: Deus, a gente orou para ganhar um computador, as irmãs doaram, só o nosso computador ali que as irmãs doaram. A gente pediu para Deus: Deus nos dá uma mesa boa, Deus nos deu. E aí Deus chega em nós e diz assim: acabou, por um tempo, até eu determinar, vocês não vão mais transmitir culto ao vivo. E eu disse para Deus: Deus, mas o porquê? E Deus ainda não nos respondeu o porquê, mas Ele disse: não faz. Por que não faz, pastor? Não sei. Só que muitas vezes nós vivemos num mundo competitivo. Nós vivemos num mundo que muitas vezes o mundo é trago para dentro da igreja e o mundo não se transforma, a igreja se transforma com as características mundanas. Independente do time que tu é, toda competição, ela tem uma briga. E toda briga, quando entra uma injustiça, se torna muito ruim, traz decepções, não é uma comemoração exata. E Deus nunca foi um Deus injusto, Deus é justo. Mas Deus não é um Deus de competição, Deus é um Deus de vitória. Aleluia ou não? Deus nunca entrou numa batalha para competir, Deus entrou numa batalha para vencer. Em nome de Jesus, Ele venceu todas as batalhas que Ele entrou. Quem entra em batalha para competir somos nós, pastores. Quem entra em batalha para competir, pastor Azete, somos nós. Ser humano entra em batalha para competir, Deus não entra em batalha para competir. Quando Deus entra numa batalha com a certeza que Ele já tem a vitória, que Ele já tem a resposta. Aleluia! Quando a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis, a Bíblia está dizendo que Ele é Rei dos Reis. Quando a Bíblia diz que Ele é Senhor dos Exércitos, a Bíblia está dizendo que com Ele na frente do exército, não há derrota, não há derrota, não há derrota. Sabe que a igreja ela tem que aprender nesses dias, é como você está sendo hoje, como você está sendo hoje servo. Servo de quem? Servo das tuas necessidades, servo dos teus desejos, servos do teu sonho, servo daquilo que tu almejou e imaginou que era bom. Servo de quem tu é? Quando eu sou servo, eu me guio por aquilo. Se eu sou servo de Deus, eu me guio pela palavra. Se eu sou servo de Jesus, eu me guio pelo Evangelho. Se eu sou servo de Jesus, eu sigo os passos de Jesus. Mas agora, se eu sou servo do dinheiro, eu vou ser dependente do dinheiro. Se eu sou servo do bem material, eu vou ser dependente do bem material. Sabe, muitas vezes nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito que há em nós, porque nós estamos deixando a carne dominar o nosso ser. Querido, entenda, tudo é espiritual. O tijolo existe porque foi formado do barro, e o barro existe porque Deus criou a terra. Tudo foi criado por Deus, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Uma sementinha pequenininha no ventre de uma mulher gerou você. É espiritual.
As coisas não são só materiais. Sabe o que é o problema dessa geração? É que essa geração está tirando o espiritual e está se apegando no material. Estão deixando de ver o que é espiritual para ver o que é material. Como está Rio Grande? Qual é o decreto do governador? Qual é o decreto do prefeito? Como está o coronavírus? Como está essas coisas tudo? Ah, pastor, está tudo tremendamente difícil. Exatamente, mas eu creio num Deus que mudou história, eu creio num Deus que mudou vida, eu creio num Deus que tem uma palavra profética, eu creio num Deus que muda e transforma. Aleluia, amado. Glória a Deus. 2 Crônicas 7,13, bota aí: se eu cerrar os céus, de modo que não houver chuva, mas se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, o que Deus está falando? Deus está dizendo, se tudo isso acontecer, e vai acontecer. Escuta uma coisa, tu é fruto de qual oração? Qual oração você é fruto? Quem foi que ungiu Davi a rei de Israel? Sabe quem foi que ungiu Davi a rei de Israel? Samuel. E Samuel foi fruto de uma oração. Oração de Ana? Sim, mas a oração de Ana foi um detalhe do propósito de Deus para aquela geração. Deus precisava de alguém, escute isso, Deus precisa que alguém se levante, Deus precisa que alguém faça, Deus precisa glorificar o nome dEle através de vidas, aleluia. Querido, ontem nós estávamos conversando com algumas pessoas em oração, e nós estávamos trazendo a memória, e eu fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, porque eu não quero me tornar crente saudosista. O que é crente saudosista? É quem conta histórias. Lembra que no ano de 1998 Deus usou a minha vida? Por que Deus usou em 1998? Por que Deus usou em 2000? Por que Deus usou em 2019? Por que Deus usou em 2020? E Deus não está usando agora? Sabe qual é o meu maior anseio? É que Deus me dê o maná todos os dias, aleluia! Sabe qual é o meu maior anseio? Que Deus me use todos os dias. Eu não quero ser um crente saudosista, que viva de saudade, de viva do que passou. O que passou eu quero trazer à memória para me dar esperança, mas eu quero viver coisas maiores hoje, eu quero viver coisas maiores amanhã, eu quero conquistar coisas maiores depois de amanhã, aleluia, aleluia. E nós estamos lembrando que uns 7 anos atrás, nós pegamos alguns carros e fomos para a praia do Cassino, subimos numas dunas e começamos a orar lá naquele lugar. E quando a gente começou a orar, Deus começou a fazer coisas extraordinárias e a gente desceu. Querido, a gente desceu numa madrugada, e a gente começou a caminhar, e todos quando pisavam na terra, como se tivesse muitos vagalumes embaixo. E os meninos começaram a correr e começaram a pisar, e aonde eles pisavam, aonde todo mundo pisava, brilhava, trazia uma luz. Aí todo mundo pegou a areia, e pegava a areia, brilhava, jogava a areia, brilhava. Gente, não era algo montado, não era algo que alguém fez, não era uma luz que todo mundo levou, não, estava tudo escuro na praia do Cassino. E a gente ia para perto da água e começamos, e olha bem o que a gente quis fazer. A gente quis colocar tecnologia no espiritual, e nós começamos a pegar o celular e disse, vamos filmar para mostrar para as pessoas. Quando a gente filmava, corria, os olhos viam, mas a lente do celular não via. Os olhos presenciaram, mas a lente do celular não presenciou. E a gente começou ficamos impactados com aquilo. Depois nós começamos a descobrir que lá em Pelotas tem um monte, que alguns irmãos, não sei se aqui já foram lá no Capão do Leão, pertinho de Pelotas, ali dentro, que tu sobe no monte para orar, tu sobe bastante de carro, de moto ou a pé se tu for, mas tu entra num lugar que é um ambiente, tu entra, já tem gente clamando, já tem gente gritando, já tem gente orando, é um poderaço de Deus naquele lugar. Tu entra, tu já fica impactado por entrar naquele lugar, e vários testemunhos de pessoas que viram folhas brilhando, pessoas ouviram Deus falar. Uma vez eu estava passando por uma crise ministerial na minha vida, passando por uma crise financeira no meu ministério, isso há alguns anos atrás, e eu fui para um monte com o pastor Alexandre, entrei lá dentro, ele foi para um canto, eu fui para outro, eu estava orando, e daqui a pouco o Alexandre vem em mim,
e diz para mim: Magno, eu vou dizer o que Deus mandou, eu sou teu amigo, mas eu não sabia disso, e Deus falou para ti, faz isso, faz aquilo, porque Deus vai... Gente, naquela semana, Deus me deu todas as respostas que o Alexandre falou. Só que ontem a gente estava falando sobre isso e orando, e daqui a pouco vem na minha mente: que crente nós somos, saudosista? Que vamos contar o que a gente viveu? Ou vamos viver experiências todos os dias para ter para contar todos os dias? Tem experiências todos os dias, dizer: eu preguei, uma família foi restaurada no passado, sim, mas eu preguei esse ano, e uma família foi restaurada ontem, na esquina, no hospital, na fila do banco. Aleluia, igreja. Porque nós estamos virando crente que só conta história e não vive mais o que conta. A gente conta para os outros se alegrar e todo mundo vira uma expectativa, mas muitas vezes nós não estamos mais tendo essa sensibilidade, não estamos mais sentindo na pele. Mas ontem nós estávamos orando e Deus tomou conta, e Deus fez algo extraordinário, e eu não vou contar aqui porque tem coisas no secreto que Deus vai revelar depois, em nome de Jesus. Mas uma coisa que Deus ministrou no meu coração, e Deus disse assim: filho, tem momentos que eu brilho a areia, tem momentos que eu brilho a flor, tem momentos que eu faço a nuvem, eu faço a tocha, mas o que eu mais quero, meu maior desejo, aleluia, ei, Deus disse no meu coração: meu maior desejo, meu maior sonho é poder brilhar a minha glória no que eu mais amo na terra, poder brilhar a minha glória e derramar do meu espírito sobre aquilo que eu mais amo na terra, e aquilo que eu mais amo na terra é vocês, que eu dei a vida do meu filho no céu para salvar vocês na terra. É isso que Deus quer que o brilho dele brilhe sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Deus quer que a tua mão levante, o paralítico ande. Deus quer que você abra a tua boca e a paz entre no coração das pessoas, que as pessoas descubram que o amor pelo teu abraço. Ei, Deus não te chamou para ficar parado, Deus te chamou para fazer o sonho dele se tornar realidade na vida de pessoas através de você, aleluia. Aleluia. Ei, entenda, tudo tem um ciclo, tem um começo e um fim. Tudo na vida tem um ciclo. Tudo tem um ciclo. Às vezes nós estamos no nosso ciclo em alta, e a Bíblia diz: cuida, você que está em pé, para não cair. Mas tem momentos que Deus nos pega e nos leva para dentro do ventre do peixe. E alguém vai falar: mas Jonas entrou no peixe porque desobedeceu. Não, Jonas entrou no peixe porque ouviu Deus. Ele ouviu Deus e depois desobedeceu. Não vamos condenar Jonas porque desobedeceu apenas. Vamos entender que Jonas ouviu Deus falar com ele. Quantas vezes a nossa geração não obedece porque não ouve, e quando ouve não obedece. Mas eu louvo a Deus por quem ouve. Por quê, pastor? Porque se tu ouviu, porque tu estava sensível à voz de Deus. Sabe o que mais me alegra? Não é a desobediência de Jonas, que foi jogado no mar e Deus fez tudo, permitiu que tudo acontecesse. O que mais me alegra em Jonas é que ele ouviu Deus falar com ele. Tu tem escutado Deus falar contigo? Pastor, eu tenho, mas eu estou sem força de obedecer. Já é um bom sinal que você tem escutado Deus falar contigo, que mesmo sem força de obedecer, tu está sendo alguém sensível à voz de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, e igreja eu digo, tanto a Viva, quanto qualquer ministério aí fora, que tem o prazer de apontar dedo. O irmão ali, a irmã ali. Gente, para, está na hora de nós pararmos de apontar o dedo e fazer o que Jesus fez com Pedro. Pedro, vem cá, levanta. Mas eu estou morrendo afogado, não tem problema, levanta, homem de pequena fé, por que duvidasse? Mas fica comigo. Quantas pessoas nós perdemos de cuidar, porque nós achamos que somos autossuficientes para elas? Quantas pessoas nós deixamos de abraçar, porque achamos que aquela pessoa não é digna do nosso abraço? Quantas pessoas nós deixamos de pregar o Evangelho, porque a gente diz assim: eu não vou pregar o Evangelho, a religião dela é uma. Ei, para de ser religioso, para de ser religioso. Tem gente que é evangélico, tem gente que é católico, tem gente que é espírita, tem gente que é umbandista, tem gente que é a religião que quiser. Só quem vai mudar a história dessa geração não é o católico, não é o evangélico, não é o espírita, não é o umbandista, mas é o cristão de verdade. Sabe quem é que vai mudar a história da tua casa? Não é a tua religião evangélica, irmãos.
Tu não tem que vir para o Aviva para te tornar evangélico, tu tem que entrar aqui dentro dessa porta para te tornar cristão de verdade, em nome de Jesus. Eu não sou pastor de uma igreja evangélica, eu sou um pastor de uma igreja cristã. Cristã, porque o evangelho muitas vezes ele está preso em ferramentas humanas, em diretriz humana. Outrora era pecado quase as pessoas usar gravata, o pastor pregar sem gravata. Deus o livre. Hoje, graças a Deus, né, a gente foi liberto disso. Hoje a gente prega à vontade, claro, com dignidade. Não vai colocar qualquer roupa para vir ministrar, mas a gente consegue vir tranquilo. Não tem uma calça preta dentro, uma gravata fazendo suar. Isso era religiosidade. Quantas vezes era pecado subir no altar mostrando a parte do braço? Meu Deus, é pecado, a religiosidade. Quantos anos atrás era proibido bateria nos altares, porque era instrumento do diabo? Baixo, Deus o livre, era instrumento do diabo, era um violão e um teclado, e tá de bom tamanho. Deus o livre. Ai, as meninas estão dançando, hoje é bonito. Tem gente que diz assim, Deus me chamou para o ministério de dança. Hoje Deus chama realmente para o ministério de dança. Só que alguns anos atrás a dança era do diabo. Deus o livre, essas mulheres, essas meninas do inferno. Luzes era pecado na igreja. Meu Deus, luzes na igreja pecado. Telão pecado. Igreja escura pecado. Tudo era pecado. Ah, Jesus não está ali. Ei gente, entenda uma coisa. Tem uma coisa que chama amor, e amor não é cor de parede. Aleluia. Amor não é cor de cadeira, amor não é roupa que se veste, amor não é cabelo cortado ou curto, amor não é isso. Tem muitas pessoas que deixaram de servir Jesus por culpa da religiosidade. Quantas pessoas deixaram de cumprir um evangelho sincero por culpa da religiosidade? Pastor, a religião atrapalha. Entenda, o cristianismo, ele salva, Cristo liberta, Cristo transforma. Quem sabe você que está aqui nessa noite, deixou de fazer alguma coisa que Deus chamou por causa de quê? Da religiosidade, da culpa dos homens. Ah pastora, ei, entenda uma coisa. O que vai te salvar não é se eu estou com a parede cinza, ou preta, ou branca. O que vai te salvar não é porque tem uma luz aqui, ou porque tem um instrumento ali. O que vai te salvar não é porque o manto da cruz hoje é branco, ontem era vermelho, e na ceia era roxo. Não. O que vai te salvar é nós reconhecermos que essa cruz está aqui somente como símbolo, porque ela está vazia. Jesus morreu, ressuscitou para nos salvar, e isso que Ele fez foi por amor. Foi por amor. Aleluia. Vocês vão se surpreender com o que eu vou te falar aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Deus mandou o povo destruir toda uma terra e mandou salvar só a casa de uma prostituta, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus mandou destruir Jericó. E a Bíblia diz que Deus disse no capítulo 6, é para salvar somente a casa de Raabe, só ela que é, e a Bíblia deixa bem claro, prostituta. Pastor, Deus concorda com a prostituição? Não, Deus concorda com a alma, com amor, com cuidado, aleluia. Nós apontamos o dedo e matamos pessoas, que Jesus pegando, Ele transforma, Ele muda, aleluia. E o que Deus faz? Deus fala assim, ó, vai todo mundo morrer, vai acabar com tudo, tudo vai ser destruído, menos a casa dela. Por que a casa dela? Porque quando os espias entraram, ela foi a única que abriu a porta e escondeu eles para nós. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel, as autoridades de Jericó bateram na porta de Raabe e disseram assim, tem uns homens escondidos aí que vieram para destruir Jericó. Ela disse não, eles até passaram por aqui, mas já foram embora. Eles vieram aqui, mas eles já foram embora. Ela protegeu um projeto de Deus, e Deus não se importou com aquilo que ela era. Eu duvido que um de nós, sentado na porta do poço de Jacó,
nós teríamos dado conversa para a samaritana, que era mulher de 6 maridos já. Quem sabe a nossa religiosidade nos afastaria da samaritana. Eu sou muito santo para ela. Eu sou muito santo para quem peca na minha visão. Eu sou muito santo para quem peca no meu olhar. Ei, igreja, aprenda uma coisa: Deus nunca foi a favor do pecado, mas Deus ama o pecador. Deus faz de tudo pela vida do pecador. Aleluia! Pastor, Deus concordou com a prostituição de Raabe? Claro que não. Então por que Deus salvou a terra, a casa dela? Leia Josué 2 e leia Josué 6. Tu vai entender que Deus salvou com propósito. Deus salvou com propósito de mudar a história. Por que Deus salvou a samaritana? Com propósito de mudar a história. Deus nunca foi a favor. Jesus, ele sempre mudou vida. Só que entenda uma coisa: não sou eu que vou mudar as vidas, meu irmão. Quem vai mudar as vidas é Jesus. Aleluia! Pastor, a minha igreja é um hospital cheio de médico preconceituoso. Já viram que na medicina um médico não tem que olhar se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é... Não, ele não tem que olhar isso. O médico na medicina, ele tem que salvar a vida de todo mundo. Quantas vezes tu está na fila do pronto-socorro? E eu já vi muita gente dizendo assim: olha aí, ó, o policial trouxe esse vagabundo, e eu estou aqui esperando, e o vagabundo entra direto. Quantas vezes nós amaldiçoamos o próximo? Pastor, mas aquele cara acabou de matar uma pessoa, aquele cara acabou de roubar uma pessoa, aquele cara acabou de fazer algo errado para a sociedade. Quem sou eu para apontar o dedo e chamar ele disso que eu acabei de falar? Nós somos igreja. E igreja tem o papel de orar, porque outrora, quem sabe, pessoas que estão aqui dentro viveram essa vida de criminalidade, viveram essa vida de drogadição, viveram essa vida de mentira, de adultério, de pecado, mas Jesus mudou a tua história. O mesmo Jesus que mudou a tua história vai mudar a história deles, em nome de Jesus. Aleluia! A igreja, ela precisa ter uma visão geral. Pastor, o senhor quer dizer o quê com tudo isso? Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós temos que voltar. Voltar onde? Voltar onde Cristo mandou nós voltarmos. Voltar no lugar onde Cristo mandou nós voltarmos. Fazer o que Cristo fez, amar da maneira que Cristo amou. Cuidar de órfão, cuidar de viúva, cuidar de mendigo, cuidar de pessoas que não têm sustento, mas também cuidar do empresário, cuidar do prefeito, cuidar dos vereadores, cuidar dos advogados, cuidar dos médicos. Nós temos o papel de abençoar. Nós temos o papel de abençoar. Querido, eu conheci um padre que ele é líder de Rio Grande aqui da região. Ele é presidente da igreja católica, acho que é do estado, o Dom Ricardo. Pensa num homem de caráter bom. Pensa num homem de coração puro. Pensa num homem que doa a vida dele em prol daquilo que ele acredita. E o Dom Ricardo é padre. Ele é líder da região de São Pedro. Eu não sei como funciona a igreja católica, mas ele é um dos líderes, presidente. E esse cara tem coração tremendo. Sabe o que ele disse um dia para mim? Pastor Magno, tu é muito jovem. Cara, tu é um cara com baita potencial. Cara, tu é um cara... E ele foi falando, e eu comecei a trocar algumas ideias para ele. Eu disse: querido, eu preguei. E ele disse: me manda a tua pregação. E eu peguei, cheguei aqui na igreja, mandei a pregação para o Dom Ricardo. Ah, pastor, mas ele é católico. Querido, ali dentro dele tem uma alma. Ali dentro dele tem um coração. Ali dentro dele tem algo. Eu vou dizer uma coisa para você: sabe por que ele segue essa religião ainda? Por quê, pastor? Não sei. Porque ele não teve um encontro com Jesus ainda verdadeiro? Porque ele não conheceu o Evangelho verdadeiramente? Mas quem somos nós para julgá-los? Quem somos nós para apontar o dedo? Quer ver uma coisa? Se vocês olhar para Jesus, vocês vão atrair pessoas aqui para dentro, porque as pessoas vão querer seguir Jesus que está na nossa vida. Mas sabe o que mais me preocupa no meio evangélico hoje? É quando alguém diz assim: eu não vou na igreja daquela pessoa ali, ela acha que é melhor que os outros.
ela acha que ela é melhor do que eu só porque ela está na igreja, e eu tenho que me despir do meu eu e dizer para as pessoas: vem cá, Jesus mudou a minha história, e Jesus vai mudar a tua história também, aleluia, aleluia. Jesus vai mudar a história. Evangelho, amado, é bem mais simples do que você pensa. Sabe quem complicou o evangelho? O homem. Homem, cabeção, homem. A religião complicou o evangelho. Tem gente que diz que tudo é pecado, mas falar mal do irmão não é. Pastor, eu acho que essa luz aqui é pecado, é. Mas não estender a mão para o próximo não é pecado. Ver uma pessoa cair na sarjeta não é pecado. Ver casamento ser destruído e não dar uma palavra profética, ainda dizer: ô, separa mesmo, esse homem não tem jeito, não é pecado. Ser contra outros ministérios não é pecado. Falar de pastor não é pecado. Falar de irmão não é pecado, porque tem gente que se protege no cargo. Ó, eu sou pastor, ninguém fala mal de mim, mas o pastor que fala mal do irmão também tem pecado. Será que essas coisas não têm afastado a gente do verdadeiro foco, que é Jesus? O que tu vem buscar aqui dentro hoje? Carro, casa, dinheiro, um monte de coisa. Mas será que essas coisas vão te fazer feliz? Será que isso vai verdadeiramente te fazer feliz? Ou tu quer primeiro receber Jesus e depois as demais coisas te serão acrescentadas? Gente, eu não posso acreditar que Rio Grande em março vai ser igual ao fevereiro, não posso. Eu tenho que acreditar que Rio Grande em março vai crescer, em abril vai crescer, em maio vai crescer, em junho vai crescer, todos os dias vai crescer. E biblicamente, 2 Crônicas 7:13 diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Então eu faço parte do povo de Deus e estou no meio da peste. A Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então tem um processo. Quer que acabe a pandemia no Brasil? Quem quer que acabe a pandemia no Brasil, diga glória a Deus. Você sabia que tem uma praga no Brasil que não existe vacina? Tem uma praga no Brasil que não existe vacina. Sabia que muitos brasileiros, eles são os maiores culpados do Brasil estar decaindo? Por quê? Porque somos brasileiros que não honramos a nossa terra. Somos brasileiros que falamos mal do Brasil, falamos mal do nosso estado, falamos mal da nossa cidade, amaldiçoamos os nossos hospitais, amaldiçoamos as nossas escolas. Como, pastor? Quando você diz assim: essa cidade não presta, tu está amaldiçoando a tua boca. Quando tu diz o Brasil é uma cambada de corrupto, calma, tu mora no Brasil, eu moro no Brasil, tem jeito ainda o Brasil, em nome de Jesus. Pastor, esse estado não tem mais jeito, tem sim. Pastor, o senhor atravessa a fronteira ali, para ir para Santa Catarina, tu já vê o preço da gasolina menor, então vamos orar, Deus muda o nosso estado, Deus muda a nossa região, muda a nossa cidade. Eu não quero que tu saia daqui para ser feliz, eu quero que Deus traga para você aqui um encontro real com Jesus e mude a tua história em Rio Grande. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vamos ser profético. Vamos ver em nome de Jesus nas capas dos jornais dizendo: Rio Grande está prosperando, Rio Grande do Sul está crescendo, o Brasil está avançando. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Só que o povo que se chama pelo nome dele não ora, não se humilha, não se converte, não busca a face do Senhor, não se livra dos maus caminhos. Então como Deus vai ouvir? Entenda, igreja, como Deus vai nos escutar. Olhe para o pastor, aqui eu vou encerrar já. Como Deus vai nos ouvir
Se nós moramos em Rio Grande, às vezes temos dinheiro no bolso e não pagamos a nossa conta, que estamos devendo para uma loja para guardar no banco. Oramos pela prosperidade das lojas, mas não pagamos as contas. Como Deus vai nos ouvir? Se a gente gasta mais no cartão de crédito do que ganha, e depois parcela, e parcela, e parcela, e parcela, como Deus vai nos ouvir? Como Deus vai nos ouvir se a gente não se humilha? Como Deus vai nos ouvir se a gente não ora? Como Deus vai nos ouvir se a gente não busca a face do Senhor? Como Deus vai nos ouvir se a gente ainda não se converteu? Tem muita gente no meu evangelho que é convencido, não é convertido. Gente, eu fui pastor de um ministério muitos anos, que era pecado o músico de Rio Grande tocar no músico de uma igreja filial de Pelotas, era a mesma igreja. No sábado à noite, os músicos da sede tinham que ficar em casa, porque eles não podiam tocar no sábado à noite numa filial que não tinha um músico. Aí tinha uma caixinha de abelha, com um violãozinho sem corda, com um microfone amarrado com uma fita isolante, e na sede tinha tudo. Que competição é essa? Numa cidade desse tamanho que nós estamos, tem gente que olha para o avião e diz, essa baita igreja aí, que visão é essa, que 300, 400 pessoas é uma baita igreja? Que visão é essa? Que tem milhares de pessoas morrendo nos hospitais, e aqui nós somos uma grande igreja? Gente, pare com isso. Grande igreja nós seremos com certeza, quando Cristo vir arrebatar a noiva e todos nós entrarmos no céu. Lá nós seremos a grande igreja salva do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós somos um grão de areia, que estamos com uma filha nossa lá no hospital, e nós não conseguimos ter um acompanhante para ela, porque não pode por causa da pandemia, e ela está lá sozinha. E um dos motivos de nós estar gravando somente para ela o culto, e para mais algumas pessoas que estão sem condições de vir para a igreja, sem transmitir ao vivo, somente para essas pessoas. Só que entenda uma coisa que eu vou te falar: que igreja é essa que é grande, se quando a gente sofre um corte, nós já não temos condições muitas vezes de correr, de caminhar, de dançar, de adorar? Entenda o que eu vou te falar. Nós temos que passar por essas etapas. Diga comigo assim: eu preciso. Diga: eu preciso me humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter verdadeiramente dos nossos maus caminhos. Gente, maus caminhos não é sair da Umbanda e vir aqui para dentro, porque tem gente que está em maus caminhos estando aqui dentro. Mau caminho, a gente sabe, pastor, vai sair das drogas e vir para cá. Não, tem muita gente que não usa droga mais e está no mau caminho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu pudesse falar com Deus assim: Deus, me muda a mensagem, eu já peço, né? Eu digo que Deus, quando me dá um texto, eu digo: Deus, me muda, Deus, por favor, muda isso. E às vezes eu venho para o altar cheio de entusiasmo, diz: pô, Deus me deu essa baita mensagem. Vocês viram que eu não consegui falar ainda do que eu li? Por que, pastor, o senhor não conseguiu falar ainda do que o senhor leu? Gente, quando Deus me dá uma ministração, Ele ministra primeiro comigo, aqui com vocês, no meu escritório, na minha casa, para que eu possa ministrar com vocês. Vocês vão ver em nome de Jesus, eu creio nisso, e acredite quem quiser, nós vamos viver, no nome de Jesus, Bia, o melhor tempo de Rio Grande ainda esse ano, em nome de Jesus. Essas cadeiras aqui vão ficar entupidas de pessoas para a honra e glória de Jesus, mas não vai ser de pessoas que nós achamos, vai ser de pessoas que Deus vai mandar, assim como mandou você, assim como mandou você, assim como mandou você. Pessoas que vão chegar aqui arrebentadas, que tudo que elas vão precisar é um abraço nosso. Tudo que elas vão querer é ser abraçado por nós. Então quando Deus diz assim: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, diga comigo, então, depois de tudo isso, Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra em nome de Jesus. Entenda o que eu vou te falar. Por que Deus não sarou ainda a nossa terra? Sabe por quê? Porque nós não fizemos isso. Pastor, mas eu não consigo entender. Entenda, Deus tem um propósito de vida para a tua vida. Quando Isaías ele teve uma visão do céu, ele viu uns serafins com 6 asas, duas cobriu o rosto, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam. Isaías viu aquilo. Entenda algo aqui, para complementar, para a gente orar. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Coloca aí Isaías, filho, 6:3. Então eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os serafins clamavam, e eles clamavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. E a minha pergunta é: fruto de qual oração tu está sendo? Eu com 14 anos, eu disse para minha mãe: eu não quero saber de igreja, é tudo louco lá, todo mundo gritando, é todo mundo. Mãe, quando eu tiver 16 anos, eu não vou mais, eu vou poder me mandar. Olha aí a minha cabeça, achando que eu me mandaria com 16 anos. Eu casei com 20, e ainda com 20 anos eu obedeci ela dentro da minha casa. Não me mandei até os meus 20 anos, até casar, não me mandava, irmãos. Eu avisava a minha mãe a hora que eu saía, a hora que eu voltava. Avisava o meu pai, eu pedia para os meus pais se eu podia sair. Eu tinha 20 anos quase, 19 anos, eu era noivo, preparando para o casamento. Mãe, eu posso ir para a igreja hoje? Vai, Magna. Ela ia dizer não? Claro que ela não ia dizer não, mas eu achei que com 16 anos eu me mandaria. E eu disse para ela assim, com 14 anos: mãe, quando eu tiver 16 anos eu não vou mais para a igreja. Meu irmão com 16 anos ia para a festa, para a balada, e eu vou ir também. Ela disse assim: Magno, olha o que ela me disse. Olha que coisa linda a minha mãe me falou, cara. A minha mãe disse assim para mim: Magno, eu não preciso me preocupar contigo com 16 anos. Eu vou te levar agora com 14. Porque com 16 anos eu não vou precisar mais te levar, tu vai ser diácono. A minha mãe falou isso. Sabe o que eu estava com 16 anos? Pregando em rádio, tirando escala na porta, sendo diácono da casa do Senhor. A oração da minha mãe eu me tornei. 16 anos eu morei 6 meses como auxiliar aqui em Rio Grande. Fazia visita, preparava a ceia, levava para as pessoas. O que a minha mãe profetizou na minha vida se cumpriu. Eu fui fruto de oração da minha mãe. Quem é que orou por ti para você estar aqui hoje? O que tu tem orado vai acontecer. Tu tem que aprender a orar, pedir para Deus: Deus, eu quero ser realização do teu sonho. Deus, olha para mim, Deus, olha para mim aqui pequenininho em Rio Grande. Deus, olha para o meu coração. Só que ele tem que tomar o lugar que é dele. E a Bíblia diz, olha bem, amado, a Bíblia diz bem claro: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda está cheio da tua glória. Eu tenho que orar por isso. Eu tenho que dizer: Deus, cumpra o que está em Isaías, que toda a terra seja cheia da tua glória na minha geração. Versículo 4: e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Não tinha ambiente, Deus entrando, Deus rompendo. Aí entra no versículo 5: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Escuta, tu não tem perecido. Quem sabe você está perecendo. O ano não está sendo o que tu quer. Deus tem feito muita coisa, mas ainda falta alguma coisa para ti. Tu queria uma estabilidade, tu não está tendo. Tu queria um crescimento, tu não está tendo. Tu queria uma mudança, tu não está tendo. Tu queria até te fascinar com essa coronga aí, e não está sendo.
monte de coisa que tu quer não está acontecendo. Mas olha o que diz a Bíblia. E eu disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. O que Isaías fez? Ele confessou, sou pecador, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. Ei, escute isso. Ele não está contando uma história que os outros contaram, Major. Ele está contando uma história que ele contou, que ele viu. Ele disse, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, pastor Francisco. Eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vi Ele. Aleluia, amados. Versículo 6. Mas, diante da confissão, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Coloca a imagem da tenaz aí. Olha o que o serafim fez. O serafim pegou com uma tenaz, que é tipo uma tesoura de médico, grande, e ele pegou aquela tesoura, aquela tenaz, pegou uma brasa viva do altar. Era mais ou menos um trem desse aqui. Era mais ou menos isso. Ele pegou uma brasa viva do altar. Então escute o que eu vou te falar. Quem está aqui presente, diga glória a Deus. Sabe de onde vai sair a resposta que a gente quer? Não é do governo, não é das empresas, não é da ligação do teu currículo, não é do chamamento de alguém que vai dizer que o teu dinheiro está liberado. Vai sair do altar, aleluia. Vai sair do altar, aleluia. De onde vai sair, igreja? De onde vai sair? Então o anjo pegou, o serafim pegou uma tenaz do altar e colocou nos lábios, irmãs Eli, dele. Coloca a Bíblia novamente. Uma brasa viva vem do altar. Olha bem, de onde vem a resposta? Aonde eu preciso estar? No altar. A igreja está fugindo de alguns princípios de altar. Altar de verdade, irmãos. Vim para cá e vim para o altar. Dobrar os joelhos no altar. Colocar a vida 100% no altar. Pastor, aqui em cima, não. Tu não está na igreja na segunda-feira. Tu tem que colocar a tua vida no altar em Deus. A resposta vem do altar. Com uma tenaz. Trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E no versículo 7, e com ela tocou minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Aí no versículo 8, mudou o argumento. Ele começou a fazer parte do sonho de Deus. Depois disso, glória a Deus. Depois disso, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem nós enviaremos? E quem há de ir por nós? Escute, agora eu quero encerrar o culto.